Bom dia, meus queridos, saudades de estar com vocês. Ontem não estive, não é verdade, mas por alguns motivos pessoais, mas em nome de Jesus, hoje quero falar com vocês a respeito de um assunto muito bom, e é uma pergunta que eu vou fazer: como ser templo do Espírito Santo? Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero que a graça do nosso Deus e Senhor Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho, o nosso Deus Espírito Santo que habita em você, dado a Deus por nós, para nos ensinar todas as coisas, nos auxiliar, nos ajudar, seja na sua vida, em tudo no seu viver. E vamos aprender um pouquinho como nós vamos ser templo do Espírito Santo de Deus, amém? Que a graça de Deus seja sobre nós todos, em nome de Jesus. Eu quero ler com você no livro de Êxodos, capítulo 25, verso 8, que diz assim: E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Também quero ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Será que vocês, é uma pergunta, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Queridos, são duas perguntas. Amados, nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Nós fomos escolhidos por Deus para levar através das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas reações, a presença de Deus para todos os ambientes e situações. Então, partindo deste princípio, nós precisamos de uma autorreflexão. Precisamos parar um pouco e pensar: será que Deus tem condições de passar 24 horas por dia comigo? Será que existe espaço para Ele habitar na minha vida? Ou ainda existem pensamentos e sentimentos que eu preciso eliminar da minha vida? Ou quem sabe situações que eu preciso me ajustar? Oh, meus irmãos, sabe, nós precisamos, em todas as áreas nas quais você sabe que você precisa desta transformação da pessoa amada do Espírito Santo. Você e eu precisamos incluir na nossa rotina pequenas atitudes que podem mudar essa situação. E assim nós vamos colocar tudo em equilíbrio e vai fazer com que a sua vida e a minha vida passe como se fosse uma roda, sabe? A girar. Assim, a sua vida espiritual, a sua vida mental, a sua vida física, né? A sua vida social, a sua vida familiar, né? A sua vida financeira e a sua vida profissional. É como se fosse uma roda. Faça uma roda e pense em todas essas áreas da sua vida que você precisa saber como nós somos e podemos ser templo de Deus, casa de Deus, que Ele edificou para a glória do seu nome, por meio dos nossos comportamentos e principalmente pelas nossas atitudes e reações. Amados, no livro de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz assim para nós, olha: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amados, sejamos honestos. É mais fácil nós agirmos como cristãos do que reagir como cristãos. E como ser templo
de Deus que leva à presença do Senhor. Como ser luz e sal dessa terra? Eu vou te dar alguns exemplos. Você e eu precisamos restaurar o nosso altar de adoração a Deus. No livro de Esdras, no capítulo 3, verso 2, a palavra de Deus diz assim: Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorababel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Comece, amados, meu conselho para você, comece e termine seus dias na presença do Senhor. Isso vai te ajudar a você reequilibrar, renovar as suas forças. Faça do seu dia momentos de oração, de comunhão com Deus. Você pode estar espiritualmente ligado em Deus, mesmo trabalhando. Inclua na sua rotina meditação da palavra de Deus. Pegue seu celular, coloque louvores aonde você estiver, se for possível. Quando você acordar, até mesmo na sua cama, você pode pedir ao Deus antes de você se levantar. Entre na presença de Deus, coloque o seu dia, a sua vida na presença de Deus. Tenha objetivos. Inclua Deus nos seus planos, nas suas decisões, porque lá no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Como é que você quer terminar esse ano? Você tem pedido a Deus estratégias, colocado Deus à frente de tudo? Você tem pedido a Deus para que Ele te dê um plano de ação? E peça a Deus que te dê sabedoria para que você, nas suas metas diárias, siga o plano que você quer, que Deus te ajude. E lembre-se, meu amado, que a transformação daquela roda que eu falei, sabe? Que diz muito respeito às nossas vidas, né? Espiritual, mental, física, social, familiar, financeira, profissional, tem muito a ver com a nossa transformação. Então, invista no seu desenvolvimento pessoal, profissional, ministerial, espiritual. Isaías 54, 2 diz assim para nós: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Meus amigos e meus irmãos, há muitas maneiras de você e eu fazermos isso. Você pode aprender, praticar atividades físicas, adquirir novas habilidades, fazer cursos bíblicos de aprofundamento de conhecimento da palavra de Deus, se envolver nas atividades da igreja. Meus irmãos, tem muita coisa que eu e você podemos fazer em prol das nossas próprias vidas com a ajuda do nosso amado Espírito Santo. O espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, de capacitação, de poder de Deus está dentro de você. E mais uma prática que nós devemos colocar diariamente nas nossas vidas. Faça da gratidão um hábito na sua maneira de viver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, a gratidão, de acordo com a neurociência, comprovada cientificamente, ela ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar ao nosso coração. Por isso, comece o seu dia, termine o seu dia
agradecendo por vários motivos que Deus te proporcionou, até aqueles que você achou que não foram benéficos, mas que eles vão cooperar para alguma coisa na sua vida e na minha vida. E isso vai te ajudar a trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança e vai te deixar muito mais animado e mais disposto. Lembre-se que a gratidão, ela é um dos combustíveis da fé e do otimismo. É um dos principais maneiras de eu e você espiritualmente termos vitória sobre todas as circunstâncias do dia a dia. Conheça também e pratique a palavra de Deus. No livro de Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. É o conselho de Deus para aquele jovem Josué. E nós sabemos como é que ele foi bem-sucedido em toda a sua caminhada, de levar aquela multidão de homens e mulheres e crianças e animais para a terra prometida. Leia, tarefa de casa para vocês. Josué capítulo 1, leia, você vai se maravilhar. Esse mesmo Deus que fez promessas para Josué é o mesmo Deus que tem feito as mesmas promessas para você e para mim. E não tem como viver as promessas de Deus sem conhecê-las. Não tem como viver propósitos do Senhor sem colocá-los em prática. E sem colocar em prática os princípios ensinados por Deus na palavra de Deus. Todo conhecimento vai trazer clareza para mim e para você, entendimento, esclarecimento, revelação. Medite na palavra de Deus. Faz com que os seus pensamentos, seus sentimentos sempre sejam alinhados, renovados com a vontade de Deus pela palavra de Deus. Quando nós fazemos da palavra de Deus nossa verdade, ela vai se transformar no nosso destino. Guarde isso. Isaías 35:8 diz assim, para nós finalizarmos: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois serão somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Amém? Como ser templo do Espírito Santo? A cada dia, ainda a cada dia desta semana, faça uma retrospectiva da sua vida. Como é que eu posso ser templo do Espírito Santo? Coloque em prática todos os princípios ensinados pela palavra de Deus. Restaure seu altar de adoração. Tenha objetivos, inclua Deus nos seus planos, nas suas decisões. Invista no seu desenvolvimento pessoal, profissional, ministerial, espiritual. E faça da gratidão um hábito. Amém? Conheça e pratique a palavra de Deus. Este é o meu conselho para você neste dia, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, preencha seu coração, encha você de gozo, de prazer, de alegria em estar na presença de Deus. Deixe que Ele dirija os seus passos e seja luz e sal desta terra, por onde você for. Ilumine os ambientes com a luz de Cristo que já está em você. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.